Olá, sou Brenda Larissa e estamos com mais um vídeo de resolução de questões para a disciplina de Matemática Discreta do Profimate. A questão de hoje é sobre probabilidade e diz o seguinte: em uma caixa há 10 bolas idênticas, numeradas de 1 a 10. O número de cada bola corresponde a um dos pontos da figura, os quais dividem a circunferência em 10 partes iguais. Nos itens a seguir, considere que as bolas são retiradas ao acaso, uma a uma e sem reposição. Letra A. Se forem retiradas 2 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam extremidades de um diâmetro? Se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo isósceles? Aqui está a figura, então vamos lá para a questão. Na letra A, nós queremos que, retirando 2 bolas sem reposição, qual é a probabilidade de que os pontos sejam extremidades de um diâmetro? Então, veja bem, na figura, nós temos as seguintes possibilidades de termos diâmetro. Né? Diâmetro, nós vamos ligar um ponto ao seu oposto, né? Passando pelo centro. Então, nós temos a possibilidade do 1 ligar no 6, do 2 ligar no 7, do 3 ligar no 8, do 4 ligar no 9, do 5 ligar no 10, e vamos começar a repetir. Aqui já temos 5 possibilidades, a partir daqui nós vamos começar a repetir, do 6 ligar no 1, do 7 ligar no 2, e nós não queremos essas repetições, né? Então, nós vamos considerar apenas 5 possibilidades, certo? De serem diâmetros. Então, possibilidade de ser diâmetro é 5. Agora, qual o total de possibilidade se eu escolher 2 pontos quaisquer, se ele vai ser diâmetro ou não? Para isso, nós vamos fazer uma combinação desses 10 pontos, escolhendo de 2 em 2. Então, será uma combinação de 10 para 2 elementos. Então, nós temos 10 fatorial, 2 fatorial, 10 menos 2 fatorial. Resolvendo aqui, 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por 2 vezes 8 fatorial. Cancelo 8, 10 dividido por 2 dá 5, 5 vezes 9, 45. Então, nós temos o total de possibilidade de 45. Pois bem, nossa probabilidade, então, será 5 possibilidade de ser diâmetro, dividido pelo total de possibilidades, que é 45. Simplificando, isso fica 1 sobre 9. Vamos para a letra B. Se forem retiradas 3 bolas, qual é a probabilidade de que os pontos correspondentes sejam vértices de um triângulo isósceles? Essa aqui necessita de um pouquinho mais de análise na figura. Então, veja bem, nós temos a figura com 10 pontos e a questão diz que a figura é dividida em 10 partes iguais. Então, cada arco desse aqui, entre um ponto e outro, cada arco desse vai medir 36 graus, certo? 360 dividido por 10. Então, cada espacinho desse aqui será um arco de 36 graus. Agora, vamos imaginar um diâmetro qualquer. Escolhemos aqui esse diâmetro, certo? E vamos imaginar um triângulo em volta desse diâmetro, certo? Um triângulo dessa forma. O que precisamos mostrar é que esse triângulo será isósceles. Então, partimos desse ponto, traçamos o diâmetro e temos aqui um triângulo que está em volta, que esse diâmetro fica aí no meio, né? Pois bem, precisamos provar que esse triângulo é isósceles. Para mostrar que ele é isósceles, nós temos que esse triângulo dessa parte, vou chamar esse triângulo de ABC, nós precisamos mostrar que o triângulo, e esse ponto aqui eu vou chamar de ponto E. Nós precisamos mostrar que o triângulo AEC, ele é congruente ao triângulo AEB, certo? Então, como vimos anteriormente, esse arco aqui, ele tem a medida de 36 graus, certo? Então, esse ângulo aqui, ele vai ser metade, né? Ele é metade do ângulo do arco. Então, ele vai ser 18 graus. A mesma coisa acontece para esse lado. Como as partes são iguais,
esse arco também será de 36, logo, esse ângulo também será de 18. Então, nós já temos aí um ângulo e um lado que é em comum, né? O lado AE é comum dos dois triângulos, certo? Agora, observe que nós temos o diâmetro aqui, então, nós já temos o diâmetro, então, toda essa região aqui, ela será de 180 graus, certo? Então, quanto é que vai medir? Quanto é que vai medir esse arco para esse ângulo aqui? Para esse ângulo, o arco que corresponde a esse ângulo é exatamente esse arco, certo? O arco que corresponde a esse ângulo que está em azul. Então, quanto é que vai medir esse arco? Se tudo isso aqui, até chegar aqui no final do diâmetro, na outra extremidade do diâmetro, é 180, então esse arco em azul, ele vai ser 180 menos esse pedacinho que a gente já viu que é 36, certo? Então, 180 menos 36 dá 144. Tranquilo? Então, esse arco vai ser 144 graus. Como nós temos 144 graus desse arco, então o ângulo que vai medir aqui no vértice C, ele será a metade, 72 graus. O mesmo ocorre para esse lado. Nós temos esse ângulo aqui do vértice B. Aqui temos o diâmetro. Isso tudo aqui é metade da circunferência, 180 graus. O arco correspondente ao ângulo amarelo, ele vai ser esse pedaço aqui. Então, para encontrarmos ele, basta pegar 180 menos o ângulo de 36, que teremos também o 144, certo? Então, esse ângulo aqui do vértice B, ele vai ser metade desse arco, 72 também. Então, o que acontece aqui? Nós temos um ângulo em comum, um lado em comum, e esse ângulo aqui vai ser de 90 graus. Então, pelo caso ângulo, lado, ângulo, nós temos que esses dois triângulos, eles são congruentes. Tranquilo? Então, conseguimos perceber que partindo desse vértice A, nós temos um triângulo congruente aqui. Agora, seguindo na mesma linha de raciocínio, partindo desse ponto A, nós vamos ter quatro triângulos isósceles, seguindo o mesmo raciocínio de ângulo, lado, ângulo. Todos esses triângulos, eles serão isósceles. Só que na figura nós não temos só um ponto, né? Nós temos 10 pontos. Então, cada pontinho desse, ele vai ter 4 triângulos isósceles. Então, o nosso total de triângulos isósceles que podem aparecer nessa figura é 4 vezes os 10 pontos. Cada 10 pontos formam 4 triângulos, né? Então, são 4 vezes 10, certo? Então, seguindo, cada ponto terá 4 triângulos isósceles, portanto, como são 10 pontos, teremos 40 triângulos isósceles possíveis. Agora, qual será o total? Retirar 3 bolas e essas 3 bolas corresponder pontos de um triângulo qualquer. Então, o total de possibilidades nós vamos combinar, fazer uma combinação de 10 pontos, escolhendo de 3 em 3 aleatório, certo? Então, vai ser uma combinação também. Então, essa combinação de 10 escolhidos de 3 em 3 é 10 fatorial dividido por 3 fatorial, vezes 10 menos 3 fatorial. Desenvolvendo, nós temos 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial, dividido por 3 vezes 2 vezes 1, que é o 3 fatorial, 10 menos 3, que dá 7 fatorial. Cancelando 7, 9 dividido por 3 dá 3, 9 dividido por 3 dá 3, 8 dividido por 2 dá 4, 3 vezes 4 dá 12, vezes 10, 120. Então, esse é o total de possibilidades. Então, nossa probabilidade é o que a gente quer,
né, dividido pelo total. Total de triângulos isósceles possíveis nesses 10 pontos são 40, que acabamos de ver, dividido pelo total de triângulos formados nesses pontos, por esses 10 pontos, que é 120. Cancelando o zero e simplificando, nós temos 1/3. Essa será a nossa probabilidade de escolher 3 pontos dentre esses 10, esses 3 pontos formarem um triângulo isósceles. Era isso por hoje. Espero que tenha entendido e até o próximo vídeo.